Bom dia, Fatioli. O que nós tínhamos antigamente, aquela violência armada nas capitais, hoje, lamentavelmente, nós temos em todo o Brasil e também no interior. O que nós temos aí é um crime de roubo, ou seja, mediante a subtração com violência, o assaltante praticou o crime. Agora, com relação a esse segundo refém que saiu junto com o assaltante, nós temos ainda um crime de sequestro. Ele privou essa vítima da liberdade, Fatioli. E aí, nesse momento, nós temos um sequestro qualificado, porque trouxe grave sofrimento moral à vítima, que passou alguns minutos de pânico entre a vida e a morte, Fatioli. É isso, Fatioli, por uma questão muito simples. Aquela pessoa que se encontra armada, que é o criminoso, ele não tem preparo psicológico, não tem preparo para aquela situação. Para ser sincero, o assaltante, ali, ele se encontra no momento de risco, no momento do tudo ou nada. Ali, para ele, tanto faz matar ou sobreviver. Faz parte do risco. Portanto, uma pessoa vítima que tenta reagir àquele assaltante que arrisca tudo no momento da prática de um crime, é uma loucura, Fatioli. E aí nós temos, qual é a situação negativa? A morte da vítima, a morte de uma outra pessoa. Qual a situação positiva? A morte de um assaltante. Ou seja, a vítima, é evidente que ela tem uma excludente de ilicitude, mas tira a vida de uma pessoa. Portanto, reagir jamais, Fatioli. Fatioli, a maioria dos homicídios ocorrem após brigas de pessoas que se encontram alcoolizadas ou brigas de trânsito. Aqueles homicídios que ocorrem oriundos de briga de trânsito são os homicídios qualificados, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. E a qualificadora vem embasada no motivo fútil. E o que vem a ser o motivo fútil, Fatioli? É um motivo banal, é um motivo bobo, injustificável. Portanto, uma briga de trânsito, uma ofensa, uma fechada, um chute no retrovisor, jamais justifica uma agressão em seguida. Uma agressão que leve a uma lesão corporal, que leve ao falecimento daquele agressor, Fatioli. Fatioli, na verdade, a responsabilidade penal, ela é pessoal e intransferível. Portanto, responde diretamente àquela pessoa que praticou lesão corporal, aquela pessoa que praticou dano ao patrimônio. Ouvi dizer que essa escola, inclusive, é um bem tombado. Teríamos um crime ambiental contra o patrimônio cultural, crime de ameaça, crime, de repente, de até tentativa de homicídio. Portanto, a diretora da escola não responde por esses crimes, mas poderia responder por omissão, por não relatar esses fatos à autoridade policial. Agora, Fatioli, eu sou um defensor árduo da redução da maioridade penal, porque o nosso Código Penal, ele estabelece que responde criminalmente aquela pessoa maior de 18 anos. Não responde criminalmente o doente mental que não sabe o que é correto e o que é incorreto, que não sabe o que é lícito ou ilícito. E os menores de 18 anos. Eu não posso admitir, é evidente que é necessário a educação do menor de idade, que o Estado haja, que o Estado invista na educação do menor de idade. Mas eu não posso admitir que se legalize, ou seja, que não se puna um adolescente de 15, 16, 17 anos que queima uma escola, que queima carteiras, que explode uma escola, que ameaça pessoas. Nós temos que proteger esse menor de idade? Sim, mas nós temos também que proteger as vítimas. Nós temos que proteger o patrimônio estadual, patrimônio do Estado. Nós temos que proteger a integridade física daquelas vítimas, Fatioli, daqueles pais, daqueles alunos que vão à escola e querem que os seus filhos voltem vivos e sem nenhum tipo de lesão, Fatioli. Fatioli, ele responderá por vários crimes. Ele responderá por crime de violação ao domicílio, de porte ilegal de arma, responderá ainda por crime de cárcere privado, qualificado com pena até de 2 a 8 anos por ter ocasionado grave sofrimento físico e moral às vítimas. São 4 cárceres privados, eram as 2 meninas e os 2 rapazes. Responderá por um homicídio qualificado por motivo torpe, egoístico, de não querer que aquela moça namore outras pessoas, e ainda por impossibilitá-la de defesa. Responderá por 2 tentativas de homicídio contra outra adolescente e contra um policial. E caso o exame de corpo de balística dê positivo com relação à arma dele, Fatioli,
A prova acusatória é muito forte, é quase certo, respeitando o princípio da presunção de inocência, de sua culpabilidade. Inclusive com relação à violação ao domicílio, a porte ilegal, ao sequestro e cárcere privado, há provas materiais, não só testemunhais, mas as próprias imagens televisivas, principalmente aquelas elaboradas pela Rede Record, Fatioli. Portanto, há mudanças no Código de Processo Penal que aceleram agora esse rito. Ele irá certamente e rapidamente a júri popular, Fatioli. Fatioli, o homicídio tem pena de 12 a 30 anos, com aumento de 1 terço. Aí vamos imaginar que ele é réu primário, bons antecedentes, estaríamos falando de uma pena de 12 a 14 anos, aumentada em 1 terço. Estaríamos indo para aproximadamente 20 anos do homicídio. Teríamos mais 2 tentativas de homicídio, né, que teríamos a pena, mais ou menos, desses mesmos 20 anos, diminuída de 1 a 2 terços. Vamos diminuir a metade, que seria mais 10 anos para cada um. Aí já estaríamos em 40 anos, com mais o sequestro. Agora, a nossa Constituição limita a que ele permaneça apenas 30 anos preso, Fatioli. Ou seja, só para finalizar o tema, o senhor, lógico, fala com conhecimento de causa, óbvio. Se uma pessoa matar 50 outras pessoas e uma outra matar uma só pessoa, as duas no máximo ficam 30 anos, é isso, né? Seria isso, mas se matasse uma pessoa, a pena máxima seria 20. Mas se matasse 2 ou se matasse 30, o máximo de pena privativa de liberdade é 30. Agora há uma diferença, Fatioli, com relação à progressão do regime prisional. Depois de cumprido um período da pena, ele pode progredir de um regime fechado para um regime semiaberto. Aí não é os 30 anos que conta, é a pena aplicada em concreto. Portanto, aquele que tem uma pena de 80 anos, o que tem uma pena de 60 anos, será esse o cálculo para ter a progressão, Fatioli. Porque aquele que tem uma pena de 30, também não ficará 30 anos atrás das grades, Fatioli. Eita, nós, vem cá. Não, Fatioli, ele não tem culpa no cartório. Responderá criminalmente aquela pessoa que pratica o desmanche. O desmanche é um crime de receptação qualificada, ou seja, ele pega objetos, mercadorias oriundas de um crime e as comercializa. Portanto, responde por crime de receptação. A receptação é um grande problema, Fatioli. Só existe o crime contra o patrimônio porque há uma comercialização deste patrimônio furtado, roubado. Portanto, existe o crime de receptação, inclusive existe o crime de receptação simples para aquelas pessoas que compram qualquer produto oriundo de crime. Quem compra CD, DVD pirata, pratica também crime de receptação, Fatioli, porque o CD pirata é um CD, é uma mercadoria também oriunda de crime. Só não responde pela receptação se aquelas pessoas que vendem, comercializam, são aquelas que praticaram um roubo, que praticaram um furto. Aí responderão não pela receptação, mas pelo próprio furto, pelo próprio roubo, Fatioli. O que é necessário pelas autoridades é fiscalizar, porque lamentavelmente existe muito a comercialização, principalmente em desmanches de automóveis, de mercadorias oriundas de crime, de mercadorias sem procedência lícita, sem nota fiscal, Fatioli.